Jonathan Edward, nosso lugar de refúgio. Vivemos num mundo pervertido, onde enfrentamos constantemente um exército de tristezas e problemas. Grande parte da nossa vida é gastar em chorar os males presentes e passados ou em temer os que ainda estão no futuro. Ora, existe um firme alicerce de paz e segurança para aqueles que experimentam tais aflições em favor dos outros, ou que pessoalmente enfrentam tais perigos. Jesus Cristo é um refúgio em qualquer situação. Há uma base para apoio racional e paz na pessoa dele, sem importar o que nos ameace. Aquele cujo coração está firmado e confiante em Cristo não precisa temer más notícias, como em redor de Jerusalém estão os montes. Salmo capítulo 125, versículo 2. Assim está Cristo em derredor daqueles que nele confiam. Vejamos como Jesus Cristo é um alicerce suficiente para a paz e segurança. Cristo comprometeu-se a amparar todos aqueles que o temem, contanto que o busquem. Essa é a obra na qual ele se empenhou antes mesmo da fundação do mundo. É o que sempre ocupou seus pensamentos e intenções. Desde a eternidade, encarregou-se de ser o refúgio dos temerosos. Sua sabedoria é tal que jamais tomaria sobre si um encargo para o qual não fosse idôneo. Aqueles que estão aflitos e na tormenta do medo, se vier a Jesus Cristo, serão libertados de seus temores, pois ele tem prometido protegê-los. Ele disse a seus discípulos: não temais. Mateus capítulo 10, versículo 31. Cristo, por sua livre vontade, se tornou a garantia daqueles que nele confiam. Espontaneamente se colocou no lugar deles por sua própria iniciativa. Encarregou-se de ser o responsável por eles, como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Se estão em Cristo Jesus, a tempestade dos problemas recai sobre ele e não sobre aqueles. Assim como quando estamos debaixo de um bom abrigo, a tempestade que deveria cair sobre nossas cabeças, cai sobre o abrigo. Cristo foi escolhido e encarregado pelo Pai para essa obra de amparo das almas desamparadas. Jesus Cristo quis que a ira do Pai fosse descarregada contra sua própria cabeça e não sobre nós, miseráveis pecadores. Por muitas vezes Cristo é chamado de eleito de Deus, ou seu escolhido, por haver sido selecionado pelo Pai para essa obra. Os nomes Messias e Cristo significam ungido, porquanto Deus o nomeou e capacitou para a tarefa de salvar o seu povo. Cristo disse: a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. No tocante à salvação, se estamos em Cristo Jesus, a justiça e a lei passam de largo com respeito aos nossos pecados, sem nos atingir. A razão do medo e do desespero do pecador é a justiça e a lei de Deus. Cada letra e cada sinal da lei tem de ser cumpridos. Mateus capítulo 5, versículo 18. É mais fácil que o céu e a terra sejam destruídos do que a justiça não venha a ser executada. Não há possibilidade de que o pecado escape à justiça. Mas, se a alma trêmula e desesperada, temorosa da justiça, correr para que Cristo, encontrará nele um esconderijo seguro, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Cristo sofreu o golpe da justiça e a maldição da lei caiu toda sobre ele. Cristo sofreu toda a vingança que se destinava ao pecado que cada um de nós cometeu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Portanto, se Cristo sofreu pelo crente, já não é necessário que este sofra. E por que teria o crente de temer? Se aqueles que temem se aproximarem de Cristo, nada mais terão a temer das ameaças da lei.
ela não lhes diz respeito. O amor de Cristo, numa compaixão, sua compaixão misericordiosa, os cuidados são tais que podemos ter a certeza de que ele está pronto a receber todos quantos vêm a ele. Ele é tão cheio de amor e bondade que está disposto em nada menos que nos receber e defender, se formos a ele. O que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Cristo está mais do que pronto a compadecer-se de nós. Seus braços estão abertos para receber-nos. Deleita-se quando almas desesperadas o procuram. A excelência de Cristo é mais do que suficiente e satisfatória para a alma. A alma busca aquilo que lhe é superior. A alma carnal imagina que as coisas terrenas são excelentes. Alguns dão mais valor às riquezas, outros têm na mais alta estima as honras, e para outros os prazeres carnais parecem ser os mais revigorantes. Porém, a alma não pode achar contentamento em nenhuma dessas coisas, pois cedo descobre o fim daquilo que lhe dava algum consolo. A verdadeira excelência acha-se em Jesus Cristo, e quando os homens chegam a conhecê-la, sua busca termina. As suas mentes encontram descanso em Cristo e as suas mentes veem uma glória transcendente e agradável. Percebem que até então estiveram perseguindo sombras, mas que agora encontram substâncias à realidade. Antes buscavam a felicidade num riacho, mas agora encontram-na no oceano. É exatamente como Cristo prometeu. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A manifestação do amor de Cristo dá à alma satisfação abundante. Entre amigos terrenos tem havido exemplos de grande afeição, mas nunca houve um amor igual ao de Cristo para com os crentes. Sendo ele o caminho para o Pai, há nele provisão para satisfazer e contentar a alma sedenta e ansiosa. Estamos naturalmente separados de Deus por causa de nossos pecados, e Deus está longe de nós. Nosso Criador não está em paz conosco. Em Cristo, porém, há um meio de livre comunicação entre Deus e nós, a fim de que possamos ir a Deus e de que Ele se comunique conosco pelo Espírito Santo. Jesus deixou isso claro ao dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Cristo infunde forças e um princípio vital e novo na alma cansada que apela para ele. O pecador, antes de vir a Cristo, está tão enfermo quanto um homem enfraquecido e esgotado, cujo organismo tenha sido consumido por grave enfermidade. Está cheio de dores e tão fraco que não pode andar nem ficar de pé. Por isso Cristo é comparado a um médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Quando ele vem e profere uma palavra, instila um princípio vital naquele que antes estava morto. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Ele transmite o início da vida espiritual e o começo da vida eterna. Cristo proporciona o seu espírito, qual acalma o coração, e é como uma brisa refrescante. Ele outorga aquela força mediante a qual ampara as mãos prostradas e fortalece os joelhos débeis. Cristo dá profundo consolo e gozo àqueles que vêm a Ele, e isso basta para que se enriqueçam de toda a luta anterior. Um pouco da paz verdadeira, um pouco da alegria evidente amor de Cristo, um pouco da esperança da vida eterna. São todos suficientes para compensar toda a luta, fraqueza e para apagá-las de nossa memória. Essa paz que resulta da verdadeira fé ultrapassa o entendimento e é um gozo inefável. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Considere a Cristo como um remédio para as suas aflições. Você não precisa de asas de pombas para voar a um refúgio distante e descansar, pois Cristo está bem perto. Não é mistério realizar prodígios para obter descanso. O caminho está desimpedido, basta vir a Cristo. É suficiente sentar-se à sombra dele. A grande rocha
em terra sedenta. Isaías capítulo 32, versículo 2. Cristo não exige dinheiro em troca da sua paz, mas chama-nos para o buscarmos livremente e sem preço, ainda que pobres e sem dinheiro. Podemos ir a ele. Cristo não se dá por aluguel. Ele deseja tão somente otorgar-lhe esse descanso. Como mediador, sua obra consiste em dar descanso aos exaustos e nisso ele se deleita. Há em Cristo descanso e doce refrigério para aqueles que estão cansados das perseguições. A maior parte do tempo, o povo de Deus tem sido perseguido neste mundo. Há intervalos ocasionais de paz e prosperidade, mas geralmente acontece ao contrário. Satanás tem usado de grande malícia contra o povo de Deus, na medida em que esse povo procura seguir a Deus. Assim, por muitas vezes, o povo de Deus tem sido extremamente perseguido e milhares têm sido condenados à morte. Satanás está sempre pronto, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Cristo tem se dado a nós para ser tudo aquilo de que precisamos. Necessitamos de vestes e Cristo não apenas nos dá vestes, mas também a si mesmo, para ser a nossa vestimenta. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Em Cristo há provisão para a satisfação e pleno contentamento das almas sedentas e necessitadas. Cristo é como ribeiros de águas em lugares secos. Isaías 32, versículo 2. Ou em um deserto ressequido, onde há grande escassez de água e os viajantes morrem de sede. Cristo é um rio de águas, pois há nele uma plenitude tal, uma provisão tão abundante, que satisfaz a alma mais necessitada e ansiosa. Cristo é suficiente, não só para uma alma sedenta, mas também é a fonte que nunca seca, sem importar quantos venham a ele. Um homem sedento não esgota esse rio, ao saciar-se nele continuamente a sua sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 14. Como somos felizes quando nossos corações ficam persuadidos a se chegarem a Jesus Cristo. Que sejamos persuadidos a nós ocultarmos nele. Que maior segurança poderíamos desejar? Ele se comprometeu a defender-nos e a salvar-nos. Nada temos a fazer além descansar nele, calmamente. Aquiete-se e veja o que o Senhor Jesus fará por você. Se tiver de haver sofrimento, esse será da parte do Senhor Jesus. Por você nada terá de sofrer. Se alguma coisa tiver de ser feita, Cristo há de fazê-la. Você nada terá de fazer, além de permanecer quieto e olhar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías, capítulo 40, versículo 3.